O Bahia venceu o Vitória e é o primeiro clube a garantir vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. O Ceará venceu o Clássico Rei e se recuperou no Grupo A, né, que é o Grupo da Morte. O América de Natal também venceu o seu clássico e tenta correr contra o tempo para se classificar. Vamos ver a situação de cada um dos 16 clubes na Copa do Nordeste agora no Prisma da Rodada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você. Estamos na semana em que batemos 40 mil inscritos. Você que tá inscrito é muito brabo, cara, tu é muito brabo, sério mesmo. Se você não tá inscrito ainda, cara, tu acaba de encontrar o melhor canal sobre futebol brasileiro do YouTube, um canal novinho, acabei de criar o canal. Tem aí menos de um ano, então se inscreve aí pra gente bater outras metas gigantescas de inscritos. Esse aqui é o nosso quadro Prisma da Rodada. Nessa temporada aqui a gente tá fazendo primeiro sobre a Copa do Nordeste, depois a gente vai fazer sobre as divisões do Campeonato Brasileiro e só faltam 2 jogos para cada time na Copa do Nordeste. Ninguém tá eliminado ainda, todos têm chance de classificação, mas uma vaga já foi, tá? A Bahia tá garantido nas quartas de final e agora a gente vai entrar no modo turbo da Copa do Nordeste, tá? É jogo atrás de jogo, aí nos próximos dias, daqui a uma semana já vai ter terminado aí essa primeira fase de classificação, né? Vamos falar como tá a situação de cada time agora no Prisma da Rodada e no final do vídeo você vai ver o campeão desta rodada e a tabela final do Prisma da Rodada 6 da Copa do Nordeste. Mas vamos começar falando sobre a situação do ABC. Mais um jogo sofrível do ABC, até teve mais a bola no campo de ataque do que o América no Clássico, mas acabou perdendo o jogo com uma falha, bizarra do zagueirão Augusto, que acabou de estrear, estreou no Clássico, acabou falhando no gol do América. Não dá pra crucificar o cara, primeiro jogo, mas a gente que é torcedor sabe, né? Já vai ficar com 3 pulgas atrás da orelha aí depois dessa falha. O ABC segue com 4 pontos a 2 do G4. Só tem chance ainda porque tá no grupo B, que é o mais tranquilo, tá? Tá com 22% aqui no Prisma. O Alto jogou o clássico contra o River, né? O clássico lá do Piauí. Foi um bom jogo, né? Um jogo lá e cá, os dois times tentaram, mas terminou 0-0, né? O Altos foi a 7 pontos, segue na terceira colocação dentro da zona de classificação do grupo B, tá com 44% no Prisma, ainda faltam alguns pontos aí para garantir a vaga. O América, cara, nesse clássico contra o ABC também não jogou tão bem, só que aproveitou a chance que ele caiu no seu colo, né? Aos 42 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória. É a segunda vitória consecutiva do América aqui, né? O Dragão tá se recuperando e o time tem que correr contra o tempo. Ainda é o lanterna do grupo A, que é um grupo muito disputado, só que diminuiu a distância ali pro G4, né? Agora são 3 pontos de distância, já tá com 7 pontos na tabela e vai a 78% aqui no Prisma. Primeira bola dourada aí pro Dragão. O Bahia, cara, o Bahia não fez um bom clássico, mas é aquela tal máxima, né? Aquele ditado, clássico não se joga, clássico se ganha, né? O Bahia começou mal, começou devagar, né? Mais uma vez começa um clássico dessa forma. O Rezende deu muito mole, né? Dominou a bola mal. E o Alejandro aproveitou, fez um bom gol ali, um belo gol pro Vitória, abriu o placar. E aí depois que o Bahia tomou esse baque ali, começou a ter mais a posse de bola, começou a tentar criar chances, só que não conseguia ser muito efetivo, tá? Tava um pouco nulo. Até que veio o gênio, né? Veio o gênio, Everton Ribeiro, achou um passe lindo pro Jean Lucas, que fez o gol do empate ali na reta final. E cara, aí dali o Bahia parece que ganhou mais confiança, foi pra cima e conseguiu virar a partida ainda no primeiro tempo com o Canu. O segundo tempo, cara, do Bahia foi um pouco melhor, né, do que o primeiro. O time começou em cima do Vitória, parece que aquela confiança que estava faltando pro time veio com os gols, né? E aí, meu irmão, começou o segundo tempo muito em cima, teve até chance de ampliar a partida logo no iniciozinho. Aí depois o Vitória equilibrou um pouco, e aí quando o Bahia ficou com um jogador a mais ali na reta da metade pro final do segundo tempo, o time dominou a partida e venceu o jogo, tá? É o primeiro classificado para as quartas de final e já está classificado na primeira posição. Ninguém tira mais a primeira posição do Bahia, que foi a 15 pontos, e mais uma rodada com 100% de aproveitamento aqui no Prisma. Inclusive, queria agradecer a todos os torcedores que me marcaram aí na festa da torcida de vocês aí ao longo dessa semana na Copa do Nordeste. Muitos clássicos e, cara, repostei os stories da rapaziada que me marcou. Muito obrigado. Se você não sabe da nossa tradição ainda, eu reposto a festa de todos os torcedores que vão ao estádio e me marcam, né? Lá no Instagram, nos stories do Instagram, eu reposto geral, tá? O Botafogo, cara, fez o clássico, né? O clássico tradição lá na Paraíba, né?
Botafogo e 13. E, cara, foi um jogo bem morno, tá? Pra não dizer outra coisa, foi um jogo morno, um jogo devagar, terminou 0-0. O Belo acabou caindo mais uma posição, time que começou muito bem na Copa do Nordeste, agora caiu mais uma posição, mas ainda tá um pontinho ali do G4, tem chance, mas tem que voltar a vencer, né? Tá com 22% aqui o Belo no prisma da rodada. O Ceará, outro time que venceu o Clássico, e venceu o Clássico rei contra o Fortaleza, com gol de Raí Ramos, ele mesmo, venceu o Fortaleza por 1-0. O Ceará com isso foi a 9 pontos, e ali, meu irmão, chegou a estar dentro do G4, só que na quinta-feira perdeu esse posto, né? Caiu para a quinta posição e se recuperou na Copa do Nordeste, né? O Ceará, que é o atual campeão da Copa do Nordeste. O primeiro tempo do Vozão foi fraco, tá? Foi um primeiro tempo ruim, não só do Vozão, do Fortaleza também. Foi ruim o jogo no primeiro tempo, tá? O Ceará teve menos a bola, se defendeu muito bem, né? Dá pra gente tirar isso de bom do primeiro tempo. Mas o segundo tempo, aí meu irmão, o bicho pegou, tá? Foi equilibrado, o jogo foi lá e cá. E o Raí fez um golaço para dar a vitória pro Ceará. E o Richard também garantiu bem ali atrás, tá? Fez ótimas defesas, o goleirão Richard também tá na conta dele essa vitória no Clássico. E o Ceará tá com 44% aqui no Prisma. O CRB voltou a jogar muito bem na Copa do Nordeste. Anselmo Ramon marcou mais 2 gols, o artilheiro ali do time regatiano. E os 2 gols foram no primeiro tempo, né? Os 2 gols do Anselmo Ramon e foi o Labandeira que fez o terceiro gol ali no segundo tempo, né? E com isso o CRB volta à liderança do Grupo A, tá com 11 pontos, tá empatado com mais 2 times na tabela. Eu vou até botar a tabela aqui do lado pra você ver. Normalmente eu não ponho a tabela, né? Mas olha a tabela do Grupo A, que coisa absurda. Meu irmão, o primeiro colocado, que é o CRB, né? Aí você vai pro último colocado, que é o América. Olha a distância, 4 pontos, meu irmão. Então assim, o América pode terminar na liderança e o CRB pode terminar na última posição, dependendo das últimas rodadas. Então esse grupo tá bizarro, né? Os 2 times... o CRB foi a 44% aqui no Prisma e está na liderança do seu grupo. O Fortaleza, cara, que fase ruim do Fortaleza, tá? Até começou o Clássico Rei com muita vontade, pelo menos, né? Não tava com muita técnica, mas muita vontade. Só que não conseguiu traduzir isso em muitas chances, né? Em perigo de gol ali pro Ceará e muito menos traduzir em gols, né? Fez nenhum gol nem no primeiro nem no segundo tempo. No segundo tempo perdeu algumas boas chances, aí sim criou melhor, criou mais e acabou não conseguindo fazer o seu gol. Sorte que o Fortaleza tinha uma gordurinha ali no grupo B, e o grupo B é um grupo mais tranquilo. O Fortaleza está com 8 pontos e é o segundo colocado. Você que acabou de ver a tabela do grupo A, olha a diferença, né? O time está com 2 pontos de distância para o quinto colocado e foi a 22% aqui no Prisma. Só fez 2 pontinhos nos últimos 9, né? O Itabaiana, cara, muita dificuldade para jogar futebol. Foi completamente dominado no primeiro tempo. No segundo tempo voltou melhor, né? Só que jogou muito pro ataque, né? Já estava perdendo por muitos gols de diferença, tomou mais 2 gols. Mas pelo menos conseguiu fazer 3, né? Que não adiantou, porque no total foi 4-3. O time perdeu, segue na lanterna do grupo B, 4ª derrota consecutiva e 0% aqui no Prisma, não tem jeito. Juazeirense, outro time que tá jogando mal demais, muita dificuldade, foi atropelado pelo CRB. 3ª derrota consecutiva, só tem chance ainda, porque caiu no grupo B, né? Mas tá com 0% aqui no Prisma, 3 jogos seguidos perdendo. O Maranhão, cara, o Bode jogou muito bem, mais um jogo na Copa do Nordeste. Controlou o jogo do início ao fim. De ruim foram só esses 2 gols aí que tomou pro Itabaiana na reta final do jogo por desatenção, né? Não dá, se for enfrentar um time com maior qualidade, isso vai cobrar um preço, né? Depois de abrir 4-1, o Bode tomou mais 2 gols ali e poderia ter complicado essa partida, mas emplacou sua 3ª vitória consecutiva. Bode entrou no G4 ali no grupo A e tá com 100% de aproveitamento aqui no Prisma. Bola muito dourada pro time do Maranhão, né? O Náutico, cara, fez um primeiro tempo horroroso no Clássico contra o Sport, assim como o Sport, tá? Também, você vai ver já já. Mas só que o Timbu abriu o placar, né? Conseguiu ali, numa falha da zaga do Leão, fez o seu gol, abriu o placar, tomou o empate logo depois, é sempre ruim, né? Não deu nem tempo do time assentar a vantagem, já tomou logo o empate. No segundo tempo, o Náutico até voltou melhor, mas acabou tomando a virada, né? Quem diria futebol, né? Futebol surpreendendo a gente. Mas o ponto que eu queria destacar, cara, aqui, que foi muito decisivo nesse jogo, foram as mudanças do Alan Al, tá? O técnico do Náutico. O time melhorou muito, empatou o jogo e poderia muito facilmente ter virado. Teve chances para virar ali na reta final, depois das entradas do Vanegas, que perdeu um gol bizarro mais uma vez, do Thalicinho e do Danilo Belão. Esses 3 caras aí entraram e mudaram o time. Foi um empate que manteve o Náutico no G4, mas o time tá com 22% aqui, só 2 pontos também nos últimos 9. O River fez um jogo agitado, né? Como eu falei, contra o Altos.
né? Trouxe o empate no clássico e foi suficiente para permanecer no G4 e tá com o bola dourada aqui 78%. O Sport, cara, fez um primeiro tempo horrível, assim como o Náutico. Só dá pra salvar ali no primeiro tempo, só, né? Mas o golaço que o Tite Ortiz fez, cara, um golaço que ele fez. O segundo tempo, sim. Aí os dois times entraram em campo, o Sport melhorou muito, voltou com outra postura. Tem sido a tônica do time nessa temporada. Eu venho falando isso aqui no canal. O Sport é um time que, cara, faz um primeiro tempo devagar e acorda no segundo, né? Tem que ser mais linear. Conseguiu virar o jogo no segundo tempo, mas aí depois baixou demais as linhas e deixou a liderança do grupo escapar, mas está com bola verde, 55%, e está numa boa posição nesse grupo para conseguir a classificação. O 13 participou daquele clássico horrível contra o Botafogo, arrumou um pontinho e segue colado ali no Náutico pela última vaga, ali pela quarta vaga do grupo B, está com 22 pontos aqui no Prisma também. O Vitória, cara, o Vitória começou melhor o clássico contra o Bahia, mais um clássico que o Vitória jogou muito bem, com 5 minutos de jogo já estava assustando a equipe do Bahia, né? O PK jogou mais uma boa partida do PK, que pegou um contra-ataque ali, assustou a rapaziada ali, chutou perigosamente, e aí depois aproveitou ali a falha do Rezende para fazer aquele golaço. O Alejandro, que golaço no ângulo que o Alejandro fez. O Alejandro tá iluminado nesse início de temporada, né? Só que aí depois disso, cara, o Vitória adotou uma estratégia que eu acho ok, né? Deu a bola ali pro Bahia, né? Deixou o Bahia jogar e tava até controlando o jogo de um certo ponto de vista tava controlando o jogo, mas aí veio a visão do Everton Ribeiro, que o cara parece que tem um binóculo, né? Chega a ser covardia o que ele faz. Eu, inclusive, já sofri muito aqui no Rio de Janeiro, né? Torço pro Fluminense, ele jogava no Flamengo, já tomei muito gol do Flamengo com Everton Ribeiro achando esses passes. Aí depois que tomou o gol, o Vitória sentiu, se acuou um pouco mais e acabou tomando a virada no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas assim, pra mim, o segundo tempo o time voltou bem, tá? Mas o que acabou com o clássico foi a atitude inexplicável do Matheus Gonçalves, cara. Cara, ele entrou aos 18 minutos no lugar do próprio PK, né? E cara, o Patrick Calmon é o PK, tá? Só pra deixar claro aqui. E aí depois, cara, o Matheus Gonçalves foi expulso aos 20, cara. O maluco ficou 2 minutos dentro de campo e foi expulso, cara. Ele chutou o Caio Alexandre, que protegeu a bola para ganhar um escanteio, perdeu a cabeça. Como é que o cara perde a cabeça com 2 minutos em campo, cara? Surreal. Isso quebra qualquer estratégia, quebra qualquer técnico. Vacilou demais, né? Eu, inclusive, já elogiei muito o Matheus no ano passado, então por isso que eu me sinto seguro para criticá-lo agora, né? Uma crítica construtiva, porque o que ele fez foi brincadeira. Um cara bom, né? Tem uma certa habilidade, foi importante na Série B do ano passado. Mas aí, pro resto da temporada, tem que botar a cabeça no lugar, né, Matheus? Pelo amor de Deus, porque isso não dá pra fazer. Às vezes a gente tá num dia ruim, por isso que dá pra gente aí minimizar um pouco o que aconteceu agora, mas se isso virar rotina, aí é um problema, né? E aí, desde a expulsão, o Vitória até que foi muito corajoso, tentou rondar ali a área do Bahia, mas não conseguiu empatar. O time jogou pra cima, mas não conseguiu empate. Péssimo resultado pro Vitória, que caiu da 3ª posição pra 7ª, tá a 2 pontos do River, ali que é o último do G4, e precisa vencer os últimos 2 jogos se quiser pensar em classificação para as quartas de final. Vitória está com 44% aqui no Prisma da rodada, tá? Então essa daí é a tabela final do Prisma, né? Toda atualizadinha. Tivemos 2 times empatados aqui, tá? Nessa rodada. Bahia e Maranhão com 100%. Tiveram empate, e quando tem empate, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols nos últimos 3 jogos. E eles empataram de novo, tá? Os dois com saldo 3. Então vamos para o segundo critério de desempate. Número de gols marcados nos últimos 3 jogos, tá? Bahia marcou 5, Maranhão marcou 7, né? Com esses 4 gols nessa rodada. E o Bode, com as 3 vitórias consecutivas, é o campeão deste Prisma da rodada 6 na Copa do Nordeste. O Bode realmente fez bons jogos lá no início, né? Não conseguiu os resultados, mas agora esses bons jogos estão se traduzindo em vitórias, tá? O destaque positivo dessa rodada vai para o Ceará, venceu o Clássico Rei e pra mim foi o jogo mais consistente do ano do Vozão até aqui. O jogo mais regular, o time tá crescendo na hora certa da temporada, né? Nesse início de temporada, né? O destaque negativo vai pro ABC, cara. Parece que o ABC não saiu daquela draga que foi a Série B 2023. O time não consegue vencer os jogos grandes que participa. Não venceu nenhum jogo grande esse ano, né? A ABC tem que acordar, tá? E a pergunta final do Prisma, você que está inscrito aqui no canal já sabe dessa tradição, só você que está nesse momento do vídeo tem direito de responder essa pergunta. O Bahia já está classificado, então para você, qual vai ser o próximo clube a garantir a classificação? Escreve aqui embaixo aí, se liga aqui no torcedorismo,
porque amanhã já tem outra rodada da Copa do Nordeste, é o modo turbo. Lá no meio de semana tem outra rodada para acabar essa primeira fase, vai ter análise de pré-jogo, vai ter análise pós-jogo, então se inscreve, ativa o sininho para ter certeza que vai receber todos os vídeos. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, não esquece do like aí, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou!